Muito bom dia a todos. Eu sou a Graziele, estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre como a tecnologia ela pode ser aliada na prestação de contas, das instituições do terceiro setor. Eu sou contadora, estou há 20 anos nessa área, sou uma apaixonada pelo mundo contábil e de legislação e atuo na WK Sistemas como consultora de legislação e contabilidade aplicada ao RP Radar Empresarial. Bom, quando se fala em terceiro setor, a palavra de ordem é transparência. As instituições do terceiro setor, elas têm uns fatores mais importantes à transparência, porque é através dela que se torna possível a captação de recursos que é tão necessário para a sustentabilidade, para a continuidade dessas instituições. E nós sabemos que os recursos financeiros são captados de pessoas, de empresas, do governo, e quem injetou dinheiro nos projetos desenvolvidos por esse tipo de instituição espera que o recurso ele seja usado naquilo que a organização se propôs a fazer. Por parte dos entes públicos, a transparência se torna ainda mais necessária por se tratar do dinheiro do contribuinte. A empresa, por sua vez, ela deposita parte do seu lucro naquele projeto, naquela instituição. Espera que esse valor seja aplicado naquilo que realmente foi importante para a instituição. E no caso das pessoas físicas é a mesma lógica. E a forma de ser transparente é prestando contas, Isso é fundamental para a sobrevivência de uma ONG ou as OSCs, Organização da Sociedade Civil, como também são chamadas as instituições sem fins lucrativos. Bom, e o que podemos chamar de boas práticas da prestação de contas no terceiro setor? Levando em conta estudos que eu fiz em diversos materiais, eu considero como sendo muito importante essas 8 práticas. A gestão financeira, o controle orçamentário, os sistemas integrados, a legislação que fundamenta todas essas práticas de prestação de contas, obrigações acessórias, porque essas instituições precisam prestar contas para o governo, para a Receita Federal, as demonstrações contábeis, o controle patrimonial, uma contabilidade por projetos. Claro que aqui existem também a prestação de contas que são específicas para determinadas entidades, que muitas vezes o Tribunal de Contas é preciso prestar contas para esse tipo de órgão ou para a prefeitura, no município. A gente não vai entrar nesse caso, e sim na prestação de contas que engloba toda a gestão de controladoria e também financeira. Porque a partir do momento que uma instituição ela capta recurso, ela precisa distribuir esse dinheiro de acordo com as restrições impostas, porque existem limites dos valores a serem gastos com pessoal, com mão de obra, com material de escritório, com equipamentos. E como fazer para controlar tudo isso? Então, é através de um controle orçamentário. Por isso que ele também faz parte da prestação de contas, de modo que saibam quanto pode ser gasto com cada tipo de despesa. E a contabilidade por projetos, ela é a responsável por trazer ferramentas necessárias para efetuar um controle orçamentário. Por exemplo, separando as contas de entradas e saídas de recursos por centro de custos, de acordo com cada atividade ou com cada projeto dessa instituição. Isso porque o dinheiro que entra, às vezes, é um só, mas a distribuição é para diversos projetos. E é também através de uma boa estrutura de centro de custos que é possível informar ao doador, através de relatórios gerenciais, para qual projeto os seus recursos foram destinados. Em relação às práticas de prestação de contas das demonstrações contábeis, além da importância que tem de atestar o uso correto do dinheiro público ou privado, a contabilidade no terceiro setor ela também garante que essas instituições mantenham seus benefícios, para que esses benefícios sejam garantidos, como, por exemplo, a isenção da COFINS, do IRPJ, o pagamento de apenas 1% do PIS sobre a folha de pagamento.
conforme o artigo 12 da Lei 9.532, para desfrutar da imunidade tributária, as entidades estão obrigadas a atender diversos requisitos, entre eles, manter uma escrituração contábil das receitas e despesas, recolher os tributos retidos na fonte, né, por elas pago ou creditado, o pagamento da contribuição para a Seguridade Social relativa aos empregados, apresentar a declaração de rendimentos, entre outras informações. Portanto, mesmo tendo imunidade e isenção tributária, essas instituições precisam cumprir com a transmissão das obrigações acessórias. Para quê? Para prestar contas para a Receita Federal. Porque sobre a atividade fim das entidades do terceiro setor, não ocorre tributação, mas sobre os serviços que ela contrata, por exemplo, existe a incidência dos impostos que precisam ser recolhidos. Um exemplo disso é o imposto de renda retido na fonte sobre os serviços contratados de terceiro. Em relação às obrigações acessórias, podemos citar pelo menos 5 projetos do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital, onde as entidades imunes isentas estão enquadradas. A FD Contribuições, para aquelas instituições que apuram um PIS sobre folha de pagamento acima de R$10.000, a ECD, a Escrituração Contábil Digital, a ECF, a Escrituração Contábil Fiscal. A partir de maio agora, a novidade para as instituições do terceiro setor é a entrega da FD Reinf, que é a Escrituração Fiscal Digital de Retenções, e também o E-Social. Bom, em relação ao controle patrimonial, a prestação de contas relacionadas à gestão patrimonial, é possível administrar e organizar todos os bens das instituições de forma segura, confiável e sempre atualizada, da maneira que qualquer doador ou investidor possa consultar essas informações quando for necessário. Além de ser importante para o controle interno dessa organização, que pode registrar a entrada de uma doação, de um bem, a depreciação, para apurar o verdadeiro custo desse bem na determinada data e até mesmo o descarte de um bem. Outra área que requer também cuidado contínuo e também prestação de contas é a gestão financeira. Grande parte dessas instituições, elas ainda têm um processo de pagamento e gestão financeira que algumas vezes não é muito organizado. E um sistema de gestão, ele oferece agilidade para isso, como, por exemplo, autorização de compras, autorização de pagamentos, acompanhamento do orçamento, fluxo de caixa e ainda tudo de forma integrada. Bom, e tudo isso, todas essas práticas de prestação de contas, elas são fundamentadas na legislação. Por isso que a legislação é uma prática de prestação de contas também. Por exemplo, a resolução do CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, 1409, ela é específica para as entidades do terceiro setor. E lá ela diz que os registros contábeis, eles devem evidenciar as contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit e déficit de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, como, por exemplo, educação, assistência social, e demais atividades. Então, daqui a gente tira a informação de que o plano de contas dessas instituições, ele deve estar estruturado de forma segregada, por projetos que a instituição tem, ou por atividades. Outro exemplo é a Norma Brasileira de Contabilidade 07, que traz as regras de prestação de contas referente aos recursos recebidos de subvenção governamental. Bom, nós vimos até aqui que a transparência ela é atestada através da prestação de contas, que a legislação ela fundamenta essas práticas de prestação de contas relacionadas à contabilidade, ao controle orçamentário, às demonstrações contábeis, às obrigações acessórias e ao controle patrimonial. Mas e aí, vocês podem perguntar, ok, tudo isso faz parte da prestação de contas, mas como, por onde começar, a estruturar tudo isso? Como a tecnologia, de fato, pode agregar e auxiliar na elaboração dessas práticas de prestação de contas? O ponto de partida
e que, por sinal, é uma dica muito valiosa, é: tenha um plano de contas bem estruturado. Na tarefa de investir nessa transparência, a organização dessas informações é um fator essencial, né? Por isso, ter um plano de contas bem estruturado vai permitir extrair uma infinidade de informações relacionadas à prestação de contas. O plano de contas, né, ele é considerado a espinha dorsal para a análise das informações. Mas, ao elaborar sua estrutura, ele precisa ser apresentado de acordo com as particularidades e as exigências de cada financiador. Isso é um fator muito importante, né? Porque para produzir relatórios adequados, é preciso considerar o seu escopo de atuação, a sua missão. Então, isto é, qual o propósito da instituição, de acordo com o estatuto dela? Um relatório ele precisa detalhar de onde vêm os recursos que vão viabilizar atividades, os projetos dessa instituição, a infraestrutura que é utilizada para o desenvolvimento das suas atividades e as ações implantadas e também o público-alvo atingido. E isso, um bom sistema de gestão contábil vai permitir, por exemplo, elaborar um plano de contas contábil e outro gerencial, de modo que será possível extrair informações como relatórios de acompanhamento, inversão e composição gerencial, permitindo inúmeras possibilidades de apresentação por centro de custos, ou ainda uma prestação de contas individual para cada financiador. Vai permitir o atendimento da escrituração contábil e das demonstrações contábeis de acordo com as normas que são específicas do terceiro setor. Vai permitir também que essas instituições estejam em compliance, cumprindo as determinações do SPED, contribuições, ECD, ECF, e tudo isso de forma integrada, né? Porque se tratando especificamente de ECD e DCF, que está dentro ali da gestão contábil, elas precisam estar em total sintonia. Isso porque a ECD ela é recuperada dentro da ECF. Então, hoje a gente bate muito na tecla de que essas escriturações até elas sejam feitas no mesmo momento, né? Fazer primeiro a ECD, assinar, validar, não transmitir, recuperar ela lá na ECF, fazer a ECF e só depois transmitir a ECD e a ECF, porque uma precisa estar em sintonia com a outra. Isso, um sistema de gestão contábil integrado vai auxiliar muito, no cumprimento, na prestação de contas que tem que ser feito para a Receita Federal. Um plano de contas bem estruturado, ele também define um controle orçamentário, de modo que possa acompanhar os gastos orçados e realizados por projeto ou por financiador, permitindo fazer o remanejamento dos recursos, se assim for necessário, conferência de informações. Por isso, uma solução de gestão orçamentária ela vai permitir organizar o orçamento da instituição, ficando muito mais fácil prestar contas da aplicação do dinheiro. Por exemplo, a doação da empresa X, ela foi para as aulas de música e de português. Da empresa Y foi para treinamento de futebol e vôlei. Da empresa Z foi para as aulas de dança e matemática. As despesas da administração vão ficar a cargo de uma receita de vendas de camiseta e acessório que porventura a instituição tem. Então, isso vai ficar muito organizado e visível, dentro de um controle orçamentário. E ainda, se as instituições elas tiverem várias unidades, várias filiais, vai ser possível ter um orçamento diferente para cada tipo de instituição. Outros benefícios da gestão orçamentária é o reajuste, a possibilidade de reajustar os valores de cada conta através do cálculo de juros simples ou composto. Ter um perfil de usuários onde é possível determinar as contas que estão sob responsabilidade de cada pessoa dentro da instituição. Por exemplo, os analistas financeiros, eles têm a responsabilidade de determinadas contas dentro do controle orçamentário. Os analistas de RH têm a responsabilidade de outras contas dentro do controle orçamentário e assim sucessivamente. Então, a gestão orçamentária ela também vai permitir fazer uma auditoria interna, porque vai ser possível evidenciar um histórico das alterações que
porventura tiverem em determinadas contas. Por exemplo, uma determinada conta lá do controle orçamentário foi previsto R$ 8.000 para aquele orçamento e por algum motivo esse valor foi alterado. Então, dentro de um controle orçamentário é possível, né, fazer essa alteração, colocar o motivo dessa alteração e dessa forma ter um histórico de todas as alterações feitas dentro de cada conta do controle orçamentário. Isso auxilia muito, né, em uma auditoria interna. Bom, optar pela tecnologia, ela tem um impacto direto na visão que os apoiadores têm da organização. Se eles chegam e se deparam com métodos gerenciais ultrapassados e confusos, dificilmente se sentirão confiantes para colocar o dinheiro nos projetos. Por outro lado, processos modernos geram maior credibilidade, né, e atraem mais patrocinadores. É por isso que colecionar e guardar grande volume de documentos impressos e usar diversas planilhas para organizar as contas também não faz mais parte da realidade atual. Toda a documentação que serve para fundamentar controle orçamentário, os documentos relacionados aos projetos, documentos administrativos, trabalhistas, certidões, documentos de certificações, documentos contábeis, geram um volume de papel e burocracia muito grande. Por isso, mais uma vez, a tecnologia acaba se tornando uma importante aliada nesse tipo de gestão. Dessa forma, eu entendo que um sistema que garante a gestão eletrônica de documentos vai trazer muito mais agilidade nos processos internos. Um sistema de GED, ele contempla um conjunto de ferramentas para a gestão eletrônica de documentos físicos e digitais, com ampla integração entre os processos, controles, relatórios dentro da instituição. Você consegue vincular no ERP um documento quando ele está dando entrada de determinada informação no sistema. E esse documento ele vai acompanhar todo o fluxo de lançamentos e de integrações que ocorrerem. A gestão eletrônica de documentos ela traz inúmeros benefícios para as transações do dia a dia. Por exemplo, ao dar entrada de uma compra de material de escritório, quando estiver fazendo esse registro lá no sistema de compras, já consegue incluir e vincular naquele lançamento o DANF, né, em PDF e o arquivo XML lá no registro de entradas. E esse documento ele vai acompanhar todas as integrações daquele fluxo, né? Ele vai ser vinculado lá no contas a pagar do financeiro, vai ser vinculado lá no lançamento contábil e vai ser possível visualizar esse documento em todas as etapas, né, do fluxo daquele processo. Outros benefícios da gestão eletrônica de documentos é a redução de custos com o arquivamento, porque os documentos vão estar centralizados, sejam documentos digitais ou também documentos físicos. Vai trazer mais eficiência no controle de auditoria, porque todos os processos da instituição, eles terão um vínculo de documento digital com a respectiva movimentação. E também a gestão eletrônica de documentos vai permitir o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, tão comentada nos últimos anos e já em vigor. E a solução GED criptografada, ela impede o acesso indevido aos documentos por fora do sistema. Controla o acesso por usuário, com registro da data, hora, por documento, quem acessou, quem baixou aquele documento e ainda vai garantir uma segurança de acesso com permissões para cada usuário, né? Também vai ser possível, dentro da gestão eletrônica de documentos, determinar quais usuários vão ter acesso a quais tipos de documento. E agora, falando um pouco sobre a importância do controle patrimonial no terceiro setor, ele envolve diversos processos e é necessário criar uma cultura interna nas organizações para que esse cuidado seja contínuo. Existe uma grande movimentação de bens nas entidades e se o controle não for constante, ele também não vai ser eficiente. E para que uma gestão patrimonial seja eficiente, é necessário ter ferramentas que facilitam as transações dessa área, como, por exemplo, cadastrar bens
para o inventário da instituição por meio de código de barras, ter um controle efetivo de quais são os custos envolvidos em cada bem, poder fazer pesquisas personalizadas para localizar os bens, ter segurança e agilidade na mudança logística dos bens, porque a entidade ela pode ter, por exemplo, diversas unidades e os bens podem ser transferidos de uma unidade para outra. Isso precisa estar evidenciado dentro de um controle patrimonial. Também, dentro da gestão patrimonial, é possível ter taxas de depreciação por bem ou por conta, ou ainda taxa de depreciação especial para determinado bem. A gente sabe que hoje, dentro das normas de contabilidade, testing permit, às vezes a empresa evidencia uma taxa de depreciação que ela é diferente da taxa de depreciação determinada pela Receita Federal. Então, dentro do controle patrimonial, também é possível ter uma taxa de depreciação especial para determinado bem. Outra área que requer cuidado contínuo é a gestão financeira. E eu acredito que o planejamento financeiro das entidades do terceiro setor, na grande maioria, além da dependência que tem dos financiadores, envolve a capacidade de pagar as suas despesas operacionais, ter capital suficiente para operar, crescer e garantir ainda uma reserva financeira. Grande parte das instituições ainda não tem um processo, por exemplo, de pagamento e de gestão financeira organizada. Então, um sistema de gestão ele vai oferecer essa agilidade para isso, como autorizar compras, pagamentos, acompanhar o orçamento, o fluxo de caixa e tudo de forma integrada. Dentre os benefícios da gestão financeira, a gente pode destacar uma integração precisa da movimentação bancária, via importação do extrato, então é possível importar o extrato para dentro do sistema financeiro, garantindo uma conciliação bancária muito bem sucedida, que pode proporcionar uma visão exata da situação financeira da instituição, dentro de cada conta corrente, permitir fazer autorização eletrônica de forma automática dos pagamentos, ter um fluxo de caixa e poder simular ele com diferentes informações de entrada de recursos e saídas de recursos. Também lá dentro da gestão financeira é possível ter relatórios por diferentes visões gerenciais e ainda ter operações integradas com instituição financeira. Ainda dentro de um sistema de gestão financeira, é possível efetuar todo o controle de retenções na fonte, retenções do imposto de renda, retenções do PCC, tanto por pagamento quanto por emissão de nota fiscal, por crédito, esse controle vai ser tão importante a partir do momento que essas informações entrarem em vigor com a FD-REINF. É através da FD-REINF que a Receita Federal vai visualizar essas informações, esse controle de retenção na fonte. Vale destacar que essas informações ainda não estão obrigadas dentro da FD-REINF. Muito provavelmente a Receita Federal vai publicar o layout com a obrigatoriedade de transmissão das informações de imposto de renda retido na fonte PCC no decorrer desse ano. Outras informações da FD-REINF já estão obrigadas a ser transmitidas dentro do tipo de operação que cada empresa ou que cada instituição tem. Mas as informações de controle de retenção na fonte, elas ainda não estão dentro do layout da FD-REINF. Outro item que merece destaque dentro da gestão financeira é a possibilidade de fazer a conciliação automática entre a tesouraria e os bancos, efetuar lançamentos automáticos de débitos e ainda poder emitir cartas e enviar junto com o boleto bancário, poder efetuar carta de boas-vindas para um novo financiador de um projeto ou uma carta de agradecimento para aquele financiador de projeto e enviar isso junto com o boleto bancário. Ser transparente é muito importante, vocês sabem muito bem disso. Mas não basta entender isso apenas no conceito, a prática é o que vai fazer a diferença.
porque a tarefa de prestação de contas, principalmente no terceiro setor, ele só consegue ter agilidade, eficiência e transparência a partir do momento que ele conta, né, com um RP que reúne os dados necessários para fornecer todas as informações úteis em poucos cliques. A exemplo disso, podemos citar o processo de compra de um bem patrimonial, dentro de uma instituição. O registro da operação, ele começa lá pelo sistema de compras, passa pelo contas a pagar, pelo financeiro, pela baixa desse pagamento, vai ter reflexo lá no fluxo de caixa. Depois é feito o registro dessa operação lá no patrimônio, a contabilização, o controle orçamentário, o que também vai gerar informação lá nas demonstrações contábeis, nas obrigações acessórias. Bastante coisa, não é mesmo? Imagine todo esse fluxo de informações não ser integrado. É por isso que a tecnologia ela é um ponto central para a prestação de contas. E organizar tudo isso acaba sendo um grande desafio para os administradores e para os colaboradores dessas instituições. E esse é um trabalho que precisa ser desenvolvido em conjunto, né, entre as pessoas envolvidas nas organizações, para que tenha um resultado mais rápido e sem duplicidade de trabalho. Afinal, quando você utiliza uma planilha Excel, por exemplo, depois de passar esses números para outro lugar, como um site, o trabalho vai ser feito 2 vezes. A partir do momento que tudo isso é registrado em um único lugar, é possível obter diversos resultados a partir de uma única informação. Bom, dessa forma eu concluo, né, essa apresentação. A gente ainda vai ter outras informações relacionadas a esse tema, né, com o Renato, com o Odair. Agradeço pela atenção de vocês. Eu espero que essas informações elas tenham realmente agregado em algo no conhecimento de vocês.